Eu já tinha visto de tudo na estrada, mas naquele dia, quando vi os urubus rodando baixo, eu não imaginava que ao parar o caminhão, estaria mudando não só a vida de uma mulher grávida abandonada, mas a minha para sempre. Se essa história tocou você, curta o vídeo e deixe seu comentário. Aproveite para dizer de qual cidade está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias chegam. O silêncio da estrada não é vazio. Ele pesa. Quem nunca viveu isso acha que é só falta de barulho, mas não é. É como se cada quilômetro guardasse uma lembrança que insiste em acompanhar a gente. Naquela manhã, eu seguia pela BR ainda antes do sol nascer direito, com o céu num tom indeciso entre o azul e o cinza e o motor roncando baixo, como se também estivesse cansado. Eu já perdi a conta de quantos anos passei dentro de um caminhão. Foram décadas acordando antes do dia clarear, dormindo em posto de gasolina, comendo em restaurante de estrada e conversando mais com o volante do que com gente. A boleia virou minha casa, meu refúgio e, muitas vezes, meu esconderijo. Quando a vida aperta, a estrada vira desculpa para fugir. E eu fugi bastante. O calor começou cedo. Mesmo com o vidro entreaberto, o ar entrava quente, carregado de poeira fina que grudava na pele e no pensamento. O cheiro de diesel era constante, impregnado na roupa, nas mãos, no fundo da garganta. Tem gente que odeia. Eu já me acostumei. Às vezes acho até que gosto porque me lembra quem eu sou. Dirigia no automático, olhando a faixa branca passar, uma depois da outra, como se fosse um relógio marcando o tempo da minha própria vida. Sempre em frente, nunca para trás. Ou pelo menos era o que eu tentava acreditar. A estrada naquela região era longa e monótona, cercada por campos secos e algumas árvores retorcidas, resistentes demais para morrer e cansadas demais para crescer. De vez em quando, uma placa velha anunciava um vilarejo qualquer, desses que quase ninguém entra, só passa direto. Eu também costumava passar direto. Parar significava conversar. Conversar significava lembrar. No banco do carona, um copo de café já frio balançava a cada buraco. O rádio chiava, pegando mal uma música antiga que falava de saudade. Desliguei. Não estava com cabeça para isso. Saudade eu já tinha demais. A solidão não chega de uma vez. Ela se instala devagar. Primeiro você gosta. Tem silêncio, não tem cobrança. Não tem ninguém esperando nada de você. Depois ela começa a ocupar tudo. Os dias, as noites, os pensamentos. Quando percebe, não sobra espaço nem para a própria voz. Eu falava pouco comigo mesmo, mas pensava muito. Pensava no que deixei para trás, nas escolhas que fiz, achando que eram temporárias e viraram definitivas. A estrada ensina a gente a aceitar ou a se conformar. Às vezes, é difícil saber a diferença. Passei por um posto ainda fechado, as bombas cobertas por lona, um cachorro dormindo esticado na sombra inexistente. Segui, sempre sigo. O sol agora aparecia por inteiro, refletindo no asfalto, criando aquela miragem que engana os olhos e faz parecer que a estrada derrete lá na frente. As mãos no volante estavam firmes, mas o corpo carregava um cansaço antigo que não se resolve com descanso. É um cansaço que vem de dentro, de quem já viu demais e sentiu demais, mas não teve com quem dividir. Eu me lembrava de quando a estrada era promessa. Dinheiro, liberdade, movimento, depois virou rotina, e a rotina virou fuga. Cada entrega cumprida era uma desculpa para não voltar, para não enfrentar o silêncio de uma casa vazia. O relógio marcava pouco depois das 9, quando reduzia a velocidade ao me aproximar de um pequeno aglomerado de casas. Nem cidade era. Um punhado de construções simples, um mercadinho com a porta aberta, uma igreja pequena com a pintura descascada. Desses lugares que sobrevivem porque alguém precisa sobreviver ali, pensei em parar para comprar água. Pensei e segui. Sempre sigo. Mas algo naquele lugar me fez tirar o pé do acelerador. Talvez tenha sido o jeito como as pessoas andavam devagar demais, como se o tempo ali tivesse outra medida. Talvez tenha sido só cansaço, ou talvez fosse alguma coisa que eu ainda não sabia explicar.
Estacionei mais adiante, à sombra torta de uma árvore magra, e desliguei o motor. O silêncio veio pesado, quebrado apenas pelo estalo do metal quente esfriando e pelo canto insistente das cigarras. Desci, estiquei as costas, senti o suor escorrer pela nuca. O chão estava quente sob as botas. O ar parado fazia o calor parecer maior. Fui até a carroceria, conferi a carga por hábito, sem necessidade. Às vezes, a gente faz coisas só para não pensar. Quando voltei para a frente do caminhão, olhei na direção do vilarejo. Havia movimento no mercadinho. Gente simples, poucas palavras, vida dura. Vi uma figura parada perto da porta, meio afastada, como se não soubesse se entrava ou se ia embora. Não dei muita importância naquele primeiro momento. Já vi muita gente pedindo ajuda, muita história triste, muita dor que não era minha. Aprendi, com o tempo, a criar uma espécie de casca, não por falta de coração, mas por excesso de cicatriz. Voltei para a boleia, bebi o resto do café morno e respirei fundo. O volante estava quente ao toque, liguei o motor de novo. A vibração conhecida me acalmou um pouco. Estava pronto para seguir. Mas antes de engatar a marcha, olhei mais uma vez para o vilarejo. A figura ainda estava lá. Agora mais próxima da porta, falando com alguém. Os gestos eram contidos. A pessoa do outro lado balançou a cabeça em negativa. A figura abaixou os ombros. Senti um incômodo estranho no peito. Não era pena. Era algo mais fundo, uma sensação antiga. Daquelas que a gente tenta ignorar porque sabe que, se escutar, não tem volta. Encostei a testa no volante por um segundo. Fechei os olhos. Pensei em seguir viagem. Pensei que não era problema meu. Pensei que a estrada já tinha me dado trabalho demais. Mas também pensei que, se eu ligasse o caminhão e fosse embora naquele momento, alguma coisa dentro de mim ia ficar para trás. E essa coisa já tinha sido deixada para trás vezes demais. Suspirei, engatei o ponto morto de novo e desliguei o motor. O silêncio voltou. Desci da boleia pela segunda vez, sentindo o peso do sol nas costas, e caminhei em direção ao vilarejo sem saber direito por quê. Só sabia que naquele dia a estrada tinha decidido que eu não seguiria em frente tão facilmente. E eu ainda não fazia ideia do quanto aquele simples gesto de parar iria mudar tudo. Caminhei devagar em direção ao vilarejo, sentindo o chão irregular sob as botas e o calor subindo do barro seco como se viesse de dentro da terra. O mercadinho ficava na esquina da rua principal, se é que dava para chamar aquilo de rua. Era mais um caminho largo de terra batida, com marcas de pneus antigos e algumas poças secas que denunciavam chuvas que já não vinham havia tempo. O cheiro de pão fresco misturado com poeira me alcançou antes mesmo de eu chegar perto da porta. Aquilo me fez lembrar de cafés da manhã esquecidos, de mesas simples, de conversas que eu já não tinha há anos. Engoli em seco e segui. Foi então que vi melhor a pessoa que tinha chamado minha atenção. Era uma mulher jovem, magra demais, com um vestido simples e gasto, desses que já perderam a cor original. O cabelo estava preso de qualquer jeito e o rosto, apesar de bonito, carregava um cansaço que não combinava com a idade. Ela segurava a barriga com uma das mãos. Não era discreto. Estava grávida, já bem avançado. Ela falava baixo com o dono do mercadinho, um homem baixo, de camisa aberta no peito e olhar desconfiado. Não consegui ouvir tudo, mas entendi o suficiente pelo jeito como ele balançava a cabeça e cruzava os braços. Eu pago depois, ela disse quase num sussurro, quando eu conseguir trabalho. O homem soltou um suspiro impaciente. Moça, eu já falei. Não posso ficar dando coisa de graça. Também tenho conta para pagar. Ela assentiu, sem discutir. Não insistiu. Apenas deu um passo para trás, como quem já esperava aquela resposta. O gesto foi pequeno, mas me atingiu como um soco. Não era cena rara, mas naquele momento pareceu diferente. Ela virou para sair e quase esbarrou em mim. Parou assustada, levantou os olhos rápido, como quem teme mais uma negativa. O olhar dela cruzou com o meu por um segundo só. Mas foi o bastante. Não havia pedido ali, nem vitimismo, havia vergonha.
e havia fome. Desculpa, ela disse, se afastando um pouco. Não foi nada, respondi, a voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ela ia seguir caminho quando, sem pensar direito, me virei para o dono do mercadinho. Quanto é o pão? Ele me olhou de cima a baixo, avaliando o caminhão estacionado mais adiante, talvez calculando se eu era bom pagador. R$ 2 o francês. Me vê uns 5 e uma garrafa de água. Enquanto ele separava o pedido, senti o olhar da mulher em mim. Não de expectativa, de surpresa. Como se aquele gesto simples tivesse quebrado alguma regra invisível que ela já tinha aprendido a aceitar. Entreguei o pão e a água a ela sem dizer nada. Ela hesitou, segurando o pacote com cuidado, como se fosse algo frágil demais. Eu posso pagar depois, disse rápido. Não agora, mas... Não precisa, respondi. Come, tá quente ainda. Ela mordeu o pão ali mesmo, sem cerimônia. Fechou os olhos por um instante, como se aquele pedaço simples fosse mais do que comida. Respirei fundo. Conhecia bem aquele olhar. Era o olhar de quem estava no limite. Obrigada, disse depois de engolir. De verdade. Você está indo para onde? Perguntei, antes que pudesse me conter. Ela pareceu travar por um instante. Olhou para a estrada, depois para o chão. Não sei, respondeu. Qualquer lugar que não seja aqui. A sinceridade crua me desarmou. Encostei na parede do mercadinho, sentindo o cimento quente nas costas. Tem alguém te esperando? Família? Ela balançou a cabeça devagar. Não. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não era constrangedor. Era cheio de coisa não dita. Um caminhoneiro velho e uma mulher grávida, parados numa vila esquecida, ligados por um pedaço de pão. Você precisa de carona? Perguntei finalmente. Ela me olhou assustada, o corpo ficando tenso num reflexo automático. Não, quer dizer, eu não sei. Não estou te oferecendo nada além de um lugar para sentar e seguir um pouco pela estrada. Completei rápido. Se não quiser, tudo bem. Ela respirou fundo. Olhou para a barriga, passou a mão ali com cuidado. Depois, voltou o olhar para mim. Até onde? Vou seguir pela BR-153. Posso te deixar num posto, numa cidade maior. Ela pensou por alguns segundos que pareceram longos demais. O vento levantou poeira na rua e o sol parecia ainda mais forte. Eu aceito, disse por fim. Mas só até o próximo posto. Assenti. Caminhamos juntos até o caminhão. Ela andava devagar, protegendo o ventre, como se cada passo fosse calculado. Abri a porta da boleia e ajudei-a a subir. O banco do carona rangiu quando ela se sentou, ajeitando o vestido com cuidado. Fechei a porta, dei a volta e subi no meu lugar. Liguei o motor. O ronco preencheu o espaço, trazendo aquela sensação estranha de movimento que sempre me acompanhou. Seguimos em silêncio por alguns quilômetros. O ar quente entrava pela janela. O cheiro de diesel misturado ao pão ainda fresco pairava no espaço apertado da cabine. Meu nome é... Ela começou, depois parou. Não importa. Olhei de relance para ela. Tudo bem. Ela sorriu de leve, um sorriso triste, e voltou a olhar pela janela. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era vazio. Era cheio de possibilidades que eu ainda não entendia. Enquanto o caminhão avançava pela estrada longa e reta, eu sentia, sem saber explicar, que aquela viagem não seria como as outras, que aquele encontro simples, quase banal, já tinha mudado alguma coisa dentro de mim, e eu ainda não fazia ideia do quanto. Seguimos pela estrada sem pressa, o caminhão avançando pesado, como se também estivesse pensando antes de continuar. O sol já estava alto, batendo forte no para-brisa, criando aquele brilho que cansa os olhos. Abri um pouco mais a janela, deixando o vento quente entrar, misturado com poeira e cheiro de asfalto quente. O barulho do motor preenchia tudo, mas entre uma marcha e outra dava para sentir o silêncio dela. Ela permanecia sentada, com as mãos apoiadas na barriga, olhando para fora como se cada paisagem fosse um aviso de que o mundo continuava girando, mesmo quando a vida da gente parecia parada. Não chorava, não reclamava. Aquilo
De algum jeito, me preocupava mais do que se estivesse fazendo qualquer uma das duas coisas. Está confortável aí? Perguntei, quebrando o silêncio mais por cuidado do que por vontade de puxar conversa. Ela demorou um pouco para responder, como se tivesse que decidir se valia a pena falar. Está sim, disse. Obrigada. A voz era baixa, mas firme. Não havia fragilidade nela, só cansaço. Aquele tipo de cansaço que não some com uma boa noite de sono. Seguimos assim por vários quilômetros. O vento batia no rosto, o calor fazia o suor escorrer pelas costas e o caminhão vibrava sob nossos pés. A estrada parecia infinita, reta demais, silenciosa demais. Era nesses momentos que eu costumava conversar comigo mesmo, relembrar coisas que tentava esquecer. Mas agora havia outra presença ali, e isso mudava tudo. Faz muito tempo que você está na estrada? Ela perguntou de repente sem me olhar. A pergunta me pegou de surpresa. Não estava acostumado a alguém se interessar pela minha história. A vida inteira, respondi. Às vezes acho que já nasci dirigindo. Ela sorriu de leve, quase imperceptível. Deve ser estranho viver sempre indo embora. Pensei antes de responder. Às vezes é mais fácil do que ficar. Ela assentiu devagar, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. O silêncio voltou, mas agora tinha outro peso. Não era desconfortável, era cheio de coisa não dita, de pensamentos que se cruzavam sem precisar de palavras. A estrada começou a mudar. Algumas curvas suaves, árvores mais próximas, sombras que surgiam e desapareciam rápido demais. Passei por uma placa enferrujada, indicando um riacho seco. Mais adiante, um caminhão parado no acostamento, capô aberto, o motorista sentado no chão, resignado. Acenei. Ele acenou de volta. Vida de estrada é assim. Poucas palavras, muita compreensão. Você vai longe? Perguntei depois de um tempo. Ela respirou fundo. Não sei. Estou fugindo. A palavra ficou suspensa no ar, pesada como chumbo. De alguém? Perguntei com cuidado. Ela balançou a cabeça afirmativamente, sem entrar em detalhes. Os dedos apertaram o tecido do vestido. Não quero falar agora. Completou, quase num pedido de desculpa. Tudo bem, respondi. Cada coisa no seu tempo. Ela me olhou pela primeira vez desde que entrara no caminhão. Os olhos eram escuros, atentos, cheios de desconfiança, mas também de algo que parecia esperança contida. Obrigada por não insistir. A estrada ensina a gente a respeitar o silêncio dos outros. Falei, porque a gente também tem os nossos. Ela voltou a olhar para fora. O caminhão seguia firme, o motor constante como um coração batendo no mesmo ritmo. O calor aumentava e o céu começava a mudar, com nuvens se formando ao longe, densas demais para aquela hora do dia. Vai chover, murmurei, mais para mim do que para ela. Eu gosto de chuva, ela disse. Faz a gente se sentir escondida. Achei curioso aquilo. Nunca tinha pensado na chuva assim. Para mim, chuva na estrada sempre foi perigo. Atenção redobrada, farol aceso e medo de imprevisto. Para mim, a chuva mostra tudo, respondi. Mostra quem sabe seguir e quem precisa parar. Ela pensou um pouco antes de responder. Talvez eu esteja aprendendo a parar. Essas palavras ficaram comigo. Parar. Eu sempre segui. Sempre. Parar nunca tinha sido opção. E ali estava alguém que tinha parado à força, jogada no meio do caminho, tentando juntar os pedaços. Alguns quilômetros depois, vi a placa de um posto simples à beira da rodovia. Nada além de 2 bombas antigas, um restaurante pequeno e alguns caminhões estacionados. Posso parar aqui, disse. Você pode descansar um pouco. Ela hesitou, olhou o movimento, avaliando rostos e distâncias. Está tudo bem, disse por fim. Acho que é melhor. Estacionei o caminhão numa vaga mais afastada. O som do motor desligando trouxe aquele silêncio pesado que sempre me fazia pensar demais. Descemos. O cheiro de comida quente vinha do restaurante, misturado ao de óleo e combustível. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo. Eu não sei como te agradecer, disse.
Não precisa, respondi. Às vezes a gente só faz o que gostaria que fizessem por nós. Ela me olhou de novo. Mais tempo dessa vez. Nem todo mundo faria. Não soube o que responder. Apenas assenti. Entramos no restaurante. O ambiente era simples. Mesas de madeira, ventilador barulhento no teto, uma televisão velha ligada em algum programa qualquer. Sentei numa mesa perto da parede. Ela sentou à minha frente com cuidado. "O que você quer comer?" perguntei. "Qualquer coisa", respondeu rápido. "Não quero dar trabalho." "Aqui ninguém dá trabalho", falei, chamando a atendente. Enquanto esperávamos, percebi que ela tremia levemente. Não era frio, era tensão, medo acumulado. O tipo de medo que não vai embora fácil. "Você está segura aqui?" falei, quase num sussurro. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras fossem algo que ela não ouvia havia muito tempo. "Eu queria acreditar nisso", respondeu. E naquele momento, sentado naquele posto esquecido, com o cheiro de comida simples no ar e o barulho distante da estrada, eu entendi que aquela viagem tinha deixado de ser só um trajeto. Tinha virado uma travessia. E ainda estávamos só no começo. A chuva não avisa. Ela chega quando quer, do jeito que quer, e na estrada isso nunca é coisa pequena. Saímos do posto no começo da tarde. O céu já pesado, carregado de nuvens escuras que pareciam baixas demais, como se estivessem prestes a encostar no asfalto. Liguei o caminhão e senti aquele pressentimento antigo, conhecido de quem vive de volante. Coisa boa e coisa ruim costumam começar do mesmo jeito. Ela subiu na boleia com mais cuidado do que antes. O corpo parecia cansado, mas havia algo diferente no olhar. Talvez um pouco menos de medo. Talvez só fome saciada. Às vezes, o básico já muda tudo. Engatei a marcha e seguimos pela BR-153. O vento começou a mudar, ficando mais frio, trazendo aquele cheiro de terra molhada que anuncia tempestade forte. O para-brisa ainda estava limpo quando as primeiras gotas caíram. Pingos grandes, espaçados, que logo se transformaram em uma cortina grossa de água. Liguei o limpador no máximo. O barulho ritmado preenchia a cabine, misturado ao ronco do motor e ao som da chuva batendo forte no teto de metal. O mundo lá fora ficou cinza, borrado, como se alguém tivesse apagado parte da paisagem. "Está tudo bem?" perguntei, sem tirar os olhos da pista. "Está", respondeu. "Só não gosto de tempestade." "Ninguém gosta", falei. "Mas a gente aprende a respeitar." A estrada começou a ficar traiçoeira. Água acumulada nas laterais, alguns pontos com poças profundas demais para arriscar passar rápido. Reduzi a velocidade. Caminhão não perdoa erro, ainda mais carregado. O coração começou a bater mais forte. Não de medo puro, mas de atenção. O tipo de tensão que deixa o corpo inteiro alerta. As mãos suavam no volante, apesar do ar mais frio que entrava pela janela entreaberta. Ela se segurava no banco, olhando fixo para a frente. O silêncio dela agora era diferente. Era um silêncio de quem revive coisa antiga. "Já passou por muita coisa na estrada?" ela perguntou, a voz quase perdida no barulho da chuva. "Mais do que eu gostaria de lembrar", respondi. "Já vi acidente feio, já fiquei horas parado no meio do nada, já achei que não ia voltar para casa. Mesmo assim, continua." "Continuo", falei. Às vezes porque não sei fazer outra coisa. Às vezes porque parar dá mais medo do que seguir." Ela respirou fundo. As gotas escorriam pelo vidro como lágrimas intermináveis. "Eu parei", disse. E foi quando tudo deu errado. A frase me atravessou. Não respondi de imediato. A estrada agora exigia atenção total. Um caminhão menor nos ultrapassou, jogando água para todos os lados. Segurei firme. O céu escureceu ainda mais, como se já fosse noite. Os faróis cortavam a cortina de chuva, criando sombras estranhas, formas que apareciam e sumiam rápido demais. "Ele me disse que ninguém ia sentir minha falta", ela falou de repente. Meu pé ficou mais pesado no freio. Não cheguei a parar, mas diminui ainda mais a velocidade. "Quem?" perguntei. Ela demorou a responder. A voz saiu embargada.
O pai do bebê. O silêncio que veio depois foi grosso, difícil de respirar. A chuva parecia mais forte, o barulho mais alto. Apertei o volante. Ele não queria a criança, continuou. Disse que eu tinha estragado a vida dele, que eu era um peso. Engoli em seco. Já tinha ouvido histórias assim antes, sempre ruins, sempre parecidas, nunca menos revoltantes. E você? Perguntei. O que você queria? Ela levou a mão à barriga, num gesto automático. Protetor. Eu só queria viver. A resposta foi simples e devastadora. A chuva apertou ainda mais. Um trovão estourou perto, fazendo o caminhão vibrar. Ela se encolheu no banco. Instintivamente falei, está segura aqui. Ela me olhou, os olhos brilhando, mas não chorou. Eu queria acreditar que ainda dá tempo. Dá, respondi sem pensar. Enquanto a gente estiver respirando, dá. A estrada parecia interminável. A tensão crescia não só por causa da chuva, mas pelas palavras que agora começavam a sair, uma a uma, como se o barulho da tempestade desse coragem. Ele disse que ia me deixar onde ninguém passasse. Ela continuou, que a estrada ia cuidar do resto. Senti um frio percorrer a espinha, mesmo com o calor do motor. Mas a estrada não cuida de ninguém, falei. Quem cuida são as pessoas, quando escolhem cuidar. Ela fechou os olhos por um instante. O caminhão passou por um trecho mais escuro, cercado de mato fechado dos dois lados. A chuva começou a diminuir aos poucos, mas o céu ainda ameaçava. Quando finalmente vimos o contorno mais claro à frente, como se a tempestade estivesse ficando para trás, percebi que algo tinha mudado entre nós. Não era mais só carona, não era só ajuda pontual, era confiança nascendo no meio da chuva. E eu sabia, no fundo, que depois daquela conversa não havia mais volta. A chuva ficou para trás, mas deixou marcas. A estrada ainda brilhava molhada, refletindo o céu pesado como um espelho torto. O caminhão seguia firme, mas dentro da boleia o ar parecia mais denso. Quando a tempestade passa, sobra aquele silêncio estranho, como se o mundo estivesse tentando entender o que acabou de acontecer. Eu conhecia bem aquele tipo de silêncio. Ele costuma puxar coisas do fundo da gente. Ela continuava quieta, olhando para frente, a mão repousada sobre a barriga, agora com mais calma. A tensão tinha diminuído, mas não desaparecido. Era como uma ferida recém-lavada. Dói menos, mas ainda está ali, aberta. Posso perguntar uma coisa? Ela disse depois de um longo tempo. Pode. Por que você parou naquele vilarejo? A pergunta era simples, mas a resposta não era. Pensei um pouco antes de falar. Porque às vezes eu canso de seguir, disse. E porque vi você ali, e me vi um pouco também. Ela me olhou de lado, curiosa, mas sem pressionar. Como assim? Suspirei. A estrada à frente parecia infinita, mas naquele momento senti que não dava mais para empurrar certas coisas para depois. Eu já fui embora de muita coisa importante, comecei. Achei que sempre dava para voltar depois, que estrada era trabalho, era provisório. Quando vi, tinha passado tempo demais. As palavras saíam com cuidado, como quem pisa em chão instável. Perdi gente por não saber ficar, continuei. Não por maldade, por covardia mesmo, covardia de enfrentar o que doía. Ela ouviu em silêncio. Não interrompeu, não tentou consertar. Às vezes, isso é o maior gesto de respeito. A estrada vira desculpa, falei. A gente diz que precisa trabalhar, que não tem escolha, mas no fundo é medo, medo de não dar conta. O som constante do motor preenchia os espaços entre uma frase e outra. O cheiro de terra molhada entrava pela janela, misturado com diesel e mato. Eu também tive medo, ela disse, depois de um tempo. Medo de ficar, medo de ir, medo de desaparecer. A palavra ecoou dentro de mim. Desaparecer. Quantas vezes eu tinha me sentido assim, mesmo rodeado de estrada, de movimento? Você não desapareceu, respondi. Está aqui. Ela assentiu, mas o olhar denunciava que não era tão simples assim. Às vezes eu acho que só estou adiando, disse. Que uma hora ele vai aparecer de novo.
A tensão voltou a se instalar na boleia. Não era mais a chuva, era algo mais concreto. Ele sabe para onde você está indo? Perguntei. Não, respondeu rápido. E espero que continue assim. A estrada começou a subir levemente, curvas mais fechadas, vegetação mais densa. Reduzia a marcha. O céu começava a clarear de novo, um azul tímido aparecendo entre as nuvens. Eu não sei o que vou fazer depois do posto, ela confessou. Não tenho plano. Só sei que preciso seguir. Às vezes, seguir já é o plano, falei. Ela deu um meio sorriso. Pequeno, cansado, mas verdadeiro. Você fala como se já tivesse passado por isso. Já passei, respondi. E estou passando até hoje. Ficamos em silêncio mais uma vez. Mas agora era um silêncio diferente. Não era mais de desconfiança, era de reconhecimento. Duas pessoas machucadas, em pontos diferentes da vida, dividindo o mesmo espaço apertado por algumas horas. O sol começou a aparecer de vez, fazendo o vapor subir do asfalto molhado. A estrada fumegava, como se estivesse respirando depois da tempestade. Obrigada por me ouvir, ela disse, quase tímida. Obrigado por confiar, respondi. E naquele momento eu percebi que, sem perceber, eu já não estava apenas ajudando alguém. Estava mexendo em feridas minhas que eu achava que tinham cicatrizado. A estrada tinha esse costume. Quando a gente menos espera, ela joga a gente contra nós mesmos. Eu ainda não sabia, mas o pior, e talvez o mais transformador, ainda estava por vir. A estrada começou a se alongar de um jeito diferente, como se estivesse nos empurrando para um lugar onde o mundo esquecia de existir. As placas ficaram mais raras. As casas sumiram de vez. Só asfalto, mato baixo e um céu grande demais. O tipo de trecho que todo caminhoneiro conhece bem. Bonito de longe. Cruel quando algo dá errado. O motor ainda roncava firme, mas eu conhecia aquele som como conhecia minha própria respiração. E ele mudou. Não foi de uma vez. Foi sutil. Um engasgo pequeno, quase imperceptível, seguido de outro. O ponteiro da temperatura subiu um pouco mais rápido do que devia. Meu estômago se apertou. Está tudo bem? Ela perguntou, percebendo minha mudança de postura. Deve ser nada. Menti, mais para mim do que para ela. Às vezes, ele reclama um pouco, mas o caminhão voltou a falhar. Uma tremida seca. O tipo de aviso que a estrada dá quando quer lembrar quem manda. Reduzi a velocidade. O motor tossiu de novo. Não dava mais para fingir. Encostei devagar no acostamento, sentindo o peso do veículo obedecer à força do freio. Quando parei de vez, desliguei o motor e o silêncio caiu pesado, quase agressivo. O calor voltou com força. Sem o vento da corrida, o ar dentro da cabine ficou parado, abafado. O suor escorreu pela testa. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, a voz carregada de preocupação. Acho que sim, respondi. E não foi coisa pequena. Desci da boleia e fui até a frente do caminhão. Abri o capô e fui recebido por uma onda de ar quente e cheiro de metal queimado. Olhei mangueira, correia, reservatório. Não precisei de muito tempo para entender. Aquilo não ia se resolver ali. E agora? Ela perguntou, descendo com dificuldade e se apoiando na porta. Olhei ao redor. Nada. Nenhum carro passando. Nenhuma casa. Nenhum sinal de celular. Só a estrada vazia e o barulho distante do vento passando pelo mato seco. Agora a gente espera, respondi. E pensa. Ela engoliu em seco. O medo voltou ao rosto, cru e imediato. Ele pode aparecer, disse, quase num sussurro. Se souber que estou parada, ninguém sabe. Falei, tentando manter a calma. E eu estou aqui. As palavras soaram mais firmes do que eu me sentia por dentro. A verdade é que o medo também tinha me alcançado. Medo de não conseguir ajudar. Medo de falhar quando alguém precisava de mim. Sentamos na sombra estreita do caminhão. O sol castigava. O silêncio era profundo demais, daqueles que fazem a gente ouvir o próprio coração. Já ficou assim antes? Ela perguntou. Muitas vezes, respondi, mas nunca com alguém dependendo de mim desse jeito. Ela passou a mão na barriga, respirando fundo. Desculpa te colocar nisso.
Você não colocou, falei. Eu escolhi parar. Lembra? Ela assentiu, mas os olhos marejaram. O tempo passou devagar. Cada minuto parecia mais longo que o anterior. Nenhum carro, nenhuma ajuda. A estrada, que antes era movimento, agora era isolamento. E foi ali, naquele acostamento esquecido, que senti o peso real da escolha que tinha feito. Não era mais sobre dar carona ou comprar pão. Era sobre assumir as consequências. Olhei para ela, para o rosto cansado, para a barriga que se movia levemente. Entendi que, mesmo com medo, eu não queria estar em nenhum outro lugar. Se fosse para enfrentar o nada, que fosse ali, juntos. O sol começou a cair devagar, como se tivesse preguiça de ir embora. O céu foi mudando de cor sem pedir licença, passando do azul pálido para um laranja queimado, depois para um vermelho profundo que parecia anunciar perigo. A estrada seguia vazia, esticada até onde os olhos alcançavam, e aquela imensidão me fez sentir pequeno como há muito tempo eu não me sentia. O caminhão estava ali, imóvel, silencioso demais para algo que sempre foi sinônimo de movimento na minha vida. O motor ainda estalava, esfriando aos poucos, como se reclamasse da traição de ter sido forçado a parar. Abri e fechei o capô mais uma vez, mesmo sabendo que não ia adiantar. Às vezes, a gente repete gestos só para se convencer de que ainda tem algum controle. Ela estava sentada no degrau da boleia, com as costas apoiadas no pneu dianteiro, respirando fundo, tentando manter a calma. O vestido simples estava sujo de poeira, os pés inchados, mas havia uma dignidade nela que nenhuma estrada tinha conseguido arrancar. A mão pousada sobre a barriga se movia devagar, num carinho automático, quase como se dissesse para o bebê que tudo ficaria bem, mesmo quando ela própria não tinha certeza disso. "Está doendo?" Perguntei, me aproximando. "Não", respondeu. "Só estou cansada." A palavra saiu leve demais para o peso que carregava. Cansaço de corpo, eu conhecia. Aquele ali era cansaço de alma. O vento passou mais forte, trazendo o cheiro seco do mato e levantando pequenas espirais de poeira no acostamento. O barulho das cigarras começou a surgir, primeiro tímido, depois mais constante, anunciando que a noite vinha aí. E a noite na estrada nunca é só noite. É amplificação de tudo. Do medo, do frio, dos pensamentos ruins. Peguei o celular de novo. Nenhum sinal. Subi alguns metros pelo barranco ao lado da pista, estiquei o braço, girei o corpo. Nada. O mundo parecia ter nos desligado. Quando voltei, ela me olhou como quem espera uma notícia que já sabe qual vai ser. "Nada?" perguntou. Balancei a cabeça em negativa. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e assentiu devagar. Não houve desespero, só aceitação. Aquilo me doeu mais do que qualquer choro. "Se escurecer de vez..." começou, mas parou no meio da frase. "A gente se vira?" Respondi rápido, mais firme do que eu me sentia. Já passei noites piores na estrada. Era verdade, mas nunca com alguém que carregava outra vida dentro de si. Sentamos na sombra estreita do caminhão, agora quase inexistente. O sol já beijava o horizonte. O céu parecia um incêndio silencioso. O calor do dia começava a ceder, mas dava lugar a um frio fino que sobe do chão e entra nos ossos. "Posso te contar uma coisa?" ela disse de repente. "Pode." Quando eu estava lá, parada naquela estrada, a voz falhou um pouco. Eu achei que ninguém ia parar. Achei que eu já tinha deixado de existir. Olhei para ela sem interromper. Eu comecei a pensar que talvez fosse isso mesmo, que algumas pessoas nascem só para passar pelo mundo sem deixar rastro, sem fazer falta. As palavras entraram em mim como farpa. "Você não é invisível", falei. "Só encontrou gente errada pelo caminho." Ela soltou um sorriso triste. "Engraçado. Eu só comecei a acreditar nisso depois que você parou." O peso daquela frase me acertou em cheio. Eu que sempre me senti pequeno demais, inútil demais, de repente estava sendo o ponto de virada da vida de alguém. Um barulho distante cortou o ar. Primeiro quase imperceptível, depois mais claro.
Um ronco grave, conhecido. Caminhão. Levantei de um pulo, sentindo o coração disparar. Acenei com os braços, sem nem pensar se o motorista me veria. Os faróis surgiram na curva, cortando o vermelho do entardecer. O caminhão reduziu, encostou alguns metros à frente e parou. O motorista desceu. Um homem cansado, barba por fazer, olhar de quem já tinha visto coisa demais. "Que foi aí?" perguntou. "Motor", respondi. "Não vai sair daqui hoje." Ele olhou rápido, balançou a cabeça. "Ruim isso, só pego o sinal lá na frente. Mas aviso o socorro." "Já ajuda", falei. Ele seguiu viagem, deixando para trás um rastro de poeira e a promessa de ajuda incerta. Quando o som do motor sumiu, o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio de decisão. O céu escureceu de vez. As primeiras estrelas começaram a aparecer tímidas. O frio aumentou. Peguei o cobertor velho que sempre carregava atrás do banco e entreguei a ela. "Se quiser, quando ele avisar, você segue com o resgate", falei depois de um tempo. "Eu fico aqui com o caminhão." Ela me encarou surpresa. "E você?" "Me viro depois." Ela não respondeu de imediato, apenas me olhou. Um olhar longo, profundo, que parecia medir algo que não se mede. "Não", disse por fim, firme. "Eu não vou embora e te deixar aqui." "Isso pode ser perigoso", insisti. "Você está grávida." "Ficar sozinha também era", respondeu sem elevar a voz. A convicção dela me desmontou. Não havia drama ali, só escolha. Sentamos lado a lado, dividindo o cobertor. O corpo dela tremia levemente, não sei se de frio ou de medo. O meu também. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava sozinho numa noite de estrada. Olhei para o céu, para aquelas estrelas espalhadas como pontos de luz em meio à escuridão. Ali, no meio do nada, sem garantia de nada, eu entendi que aquela parada não era um acidente, era uma travessia, e que, ao escolher ficar, eu tinha escolhido mais do que ajudar alguém. Eu tinha escolhido voltar a ser humano. O dia amanheceu devagar em Alvorada do Norte, como se até o sol tivesse aprendido a respeitar o cansaço de quem passou a noite em claro. A luz entrou mansa pelas frestas do céu, pintando de dourado as casas simples, as calçadas gastas e o prédio pequeno do hospital municipal. Eu estava sentado num banco de concreto frio, com as mãos apoiadas nos joelhos, sentindo aquele silêncio diferente que só existe depois de uma noite longa demais. Ela saiu pela porta do hospital com passos cuidadosos, segurando uma pastinha azul contra o peito. O rosto ainda carregava marcas de cansaço, mas havia algo novo ali. Um alívio discreto, quase tímido, como quem ainda não acredita que passou pelo pior. O médico tinha sido direto. O bebê estava bem, forte, resistente, precisava de repouso, alimentação, tranquilidade. Coisas simples de falar, coisas difíceis de garantir quando a vida inteira foi sobrevivência. Sentamos ali mesmo, em frente ao hospital. O cheiro de café fresco vinha de uma padaria da esquina. Gente comum passava apressada, indo trabalhar, resolver problema, viver a própria vida, sem imaginar que naquela calçada, duas histórias tinham sido viradas do avesso pela coragem de parar. Ficamos um bom tempo em silêncio, um silêncio calmo, diferente dos outros. Não era medo nem desconfiança, era aquele silêncio que surge quando as palavras já cumpriram o papel delas. Foi ela quem falou primeiro. "Eu nunca te perguntei seu nome." Sorri de leve. Estranho como algo tão simples pode pesar tanto. "Antônio", respondi. "Mas na estrada quase ninguém usa nome. Me chamam de Tonho." Ela assentiu devagar, como quem guarda aquilo com cuidado. "Eu sou Maria Clara." O nome soou bonito, firme, combinava com ela. Com aquela mistura de fragilidade e força que só quem sofreu muito carrega. "E agora?" perguntei. "O que você vai fazer?" Ela respirou fundo antes de responder. "A assistente social falou de um abrigo em posse. Disse que pode me ajudar até eu conseguir um trabalho. Não é muito, mas é um começo.
Olhei para a rua, para o movimento simples daquela cidade pequena e pensei em quantas vezes a vida também tinha me oferecido só começos pequenos que eu ignorei achando que precisava de algo grande. Começos quase nunca são grandes, falei, mas são honestos. Ela passou a mão na barriga, num gesto que já tinha virado costume. O bebê vai se chamar Esperança. A palavra bateu forte no peito, não porque fosse nova, mas porque fazia sentido demais. Porque foi isso que você me deu naquele dia, completou. Senti a garganta fechar. Não consegui responder. Só balancei a cabeça, tentando disfarçar o nó que subia. 2 dias depois, com o caminhão finalmente liberado da oficina, chegou a hora de seguir. A estrada me chamava de novo, como sempre chamou, mas dessa vez era diferente. Eu não estava indo para fugir. Estava indo porque era parte de quem eu era, sem precisar ser tudo. Passei por Formoso, por Talismã, por trechos longos da BR, onde o asfalto parece não acabar nunca. Postos iguais a tantos outros, restaurantes simples, caminhoneiros cansados com o mesmo olhar que eu carreguei por anos. Mas algo tinha mudado. Eu já não dirigia no automático. Eu pensava, sentia, lembrava. Algumas semanas depois, o telefone tocou, enquanto eu estacionava num posto no interior do Tocantins. Tonho! É a Maria Clara. A voz dela estava mais firme, mais viva. Ela estava em posse, trabalhando numa pequena confecção. O abrigo tinha ajudado. Ela tinha conseguido um quarto simples para alugar. Estava se cuidando. O bebê seguia bem. Eu só liguei para dizer que estamos bem, falou. E para dizer que eu nunca vou esquecer o que você fez. Desliguei o telefone e fiquei um tempo parado dentro da boleia, olhando o céu se pintar de laranja no fim da tarde. O mesmo sol, a mesma estrada, mas um homem diferente. Hoje, quando alguém me pergunta por que ainda sigo na estrada depois de tantos anos, eu demoro a responder. Não é mais só trabalho, não é mais fuga, é lembrança, é aprendizado. A estrada me ensinou que nem todo encontro é acaso, que às vezes Deus fala no barulho do motor, no silêncio da madrugada, ou naquele aperto no peito que manda a gente parar quando todo mundo segue. A estrada não me deu riqueza, não me deu fama, não me deu descanso fácil, mas me devolveu algo que eu achava perdido. Me devolveu a minha humanidade. E isso nenhuma viagem paga. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde essas histórias de estrada estão chegando. Obrigado por ficar até o fim. Que Deus acompanhe cada um de vocês na estrada da vida.